Às 6h17 daquela manhã, envolta em neblina, o médico saiu do quarto do meu pai com um aceno quase imperceptível. Apenas um gesto sem palavras, mas que cortou o ar da mansão Azevedo como uma lâmina fina. Eu estava no corredor, a mão ainda segurando o botão da camisa que não cheguei a fechar, enquanto o vento vindo dos pinhais de Sintra batia nas janelas, arranhando o vidro como unhas impacientes. O cheiro de madeira polida misturava-se ao aroma de ervas e café amargo, aquele cheiro denso de uma família acostumada a controlar tudo menos a morte. E sou Miguel Azevedo, o filho primogênito. Toda a família, a imprensa, até os garçons que serviam vinho nos nossos jantares no jardim, presumiam que a cadeira mais alta do conselho, as chaves do cofre e o direito de manter ou vender esta mansão, cairiam naturalmente nas minhas mãos. Em famílias como a nossa, expectativas não precisam ser ditas. Elas são como a mesa de carvalho sempre presente, fria e firme, sustentando tanto os banquetes quanto as raivas silenciosas. O velório durou 3 dias. Discreto, mas meticulosamente organizado, como tudo que meu pai fazia. Rostos conhecidos desfilaram, parceiros que brindaram com ele taças de vinho verde. Um deputado que sorria mais com os olhos do que com a boca. Velhos amigos de golfe que lembravam lucros melhor do que lembravam aniversários. Minha mãe, Dona Teresa, vestia um vestido preto de gola alta, ereta como as colunas de pedra da sacada, dedilhando o terço com os olhos fechados como uma porta trancada por dentro. Ninguém a abraçou por muito tempo. Aqui, a dor deve manter postura. No quarto dia, a chuva persistia. Entrei na biblioteca, a sala onde, na infância, meu pai colocava a mão na minha nuca, virava meu rosto para o grande mapa de Portugal na parede e dizia: Filho, os Azevedo nasceram para expandir fronteiras com uma assinatura. A luz amarela caía suave sobre a poltrona de couro onde ele se sentava. As estantes de madeira escura pareciam nuvens carregadas. O relógio de pêndulo marcava o tempo com teimosia, como um coração velho que se recusa a parar. O advogado da família, Dr. Álvaro Mendonça, já estava lá, com a pasta de couro negra à frente, os fechos brilhando como 2 olhos frios. Ele envelhecia devagar, no ritmo de quem aprendeu a comprimir todas as emoções em cláusulas e a respirar por entre artigos e parágrafos. Sentei-me na cadeira em frente. Minha mãe sentou-se ao lado, encostando o espaldar na parede repleta de fotografias a preto e branco dos nossos antepassados. 2 quadros. Olhares mortos examinavam nossa postura, como se verificassem se alguém estava reclinado demais ou apoiando os cotovelos na mesa. Ouvi o som dos sapatos do meu tio Joaquim, irmão mais novo do meu pai, ecoando no piso de pedra, enquanto resmungava, quando chove assim em Sintra, e mal prechagio. Atrás dele, Lídia, minha prima, entrou como sempre fazia quando havia confusão, os lábios pintados de vermelho, como um ponto de exclamação ambulante. Sentou-se já com o telemóvel na mão, pronta para capturar o furo de família. Agradeço a presença de todos, disse o doutor Álvaro, com voz lisa, como o tampo da mesa. Vamos proceder à leitura do testamento. Redigido e autenticado há 2 anos. 2 anos. A palavra bateu nas minhas têmporas como um toque insistente à porta. 2 anos atrás. Meu pai estava saudável, fechando contratos e fazendo piadas sobre os amigos velhos. Por que mudar o testamento então? E por que não me dizer a mim? O braço direito dele, o advogado tirou um envelope grosso, selado com cera vermelha, e o brasão Azevedo. A lâmina de prata cortou o lacre, e o som do papel rasgado soou como tecido de luto roçando no chão. Ele leu as formalidades. Eu, Antônio Manuel Azevedo, em plena posse das minhas faculdades, pequenas lembranças para empregados antigos, doações à fundação que leva o nome do meu avô. Eu esperava, pacientemente, pelo parágrafo que sempre considerei meu destino, a presidência do grupo, a mansão, o apartamento em Lisboa, os investimentos. Mas então a voz do doutor Álvaro mudou de tom. Como quem anuncia o acorde que vai desmanchar toda a música. Deixo todos os bens imóveis da Rua dos Cedros, em Sintra, o controle acionário do Grupo Azevedo, e a totalidade das ações e contas bancárias listadas no anexo à senhora Helena Duarte. Não, apenas um nome. Mas a mesa pareceu tremer debaixo das minhas mãos. Helena. Quem? Minha voz chorou, afogada. O
O relógio de pêndulo de repente batia alto demais. Minha mãe não se mexeu. Parou o terço num ponto e deixou estar. O tio Joaquim inspirou. Longo e ruidoso, como uma porta enferrujada. Lídia inclinou levemente a cabeça. E 1 milímetro de sorriso surgiu nos lábios, sinal de que ela já estava escrevendo a manchete na mente. Quem é a senhora Helena? Doutor, repeti, prendendo as palavras para que não se estilhaçassem. Segundo o documento, uma amiga de longa data, respondeu ele, sereno. Uma amiga. 2 palavras macias como veludo, mas que apertam como corda. Amiga, o bastante para receber tudo. Riuotio, Joaquim. Curto e ácido. Antônio sempre foi generoso. Minha mãe pousou o terço sobre a mesa. Não jogou. Não deixou cair. Apenas soltou devagar, como quem devolve algo a Deus depois de segurar. Lu, por demasiado tempo, o testamento é válido. Doutor? Perguntou, num tom sem variações. Completamente válido. Dona Teresa respondeu o advogado, feito e autenticado com 2 testemunhas, gravado em vídeo no cartório. Senti o colarinho apertar. A gravata tornar-se um laço de forca. Anos imerso em números e cláusulas não me prepararam para ouvir isto. Eu era um estranho na minha própria herança. Quero ver todo o dossiê anexo, disse eu, controlando a voz. E qualquer carta particular? Oh, doctor. Álvaro empurrou um envelope menor. Há uma carta selada, sem destinatário. Seu pai deixou a instrução, entregar a quem vier reclamar com legitimidade. E o que significa legitimidade? Perguntai, algo que o momento decidirá. Miguel, disse ele, como se recitasse um provérbio antigo. Ficamos em silêncio. Lá fora. A chuva batia nos vidros como uma multidão insistente. Olhei em volta, era a mesma biblioteca onde meu pai me ensinara que nunca se assina algo sem ler. E, agora, percebia que ele assinara um documento que eu nunca imaginara existir. Miguel, amiga de longa data sua até. Romântico, não acha? Lídia a provocou. Esticando as palavras, Lídia, minha mãe, interrompeu. Chamou-lhe. Levantei-me. Precisava de ar. Na verdade, precisava de respostas. Caminhei até a estante, os dedos deslizando pelas lombadas dos livros de história e comércio. A chuva continuava a cair, insistente, como se o céu de Sintra quisesse lavar algo mais do que o telhado da mansão, e fiquei ali, de pé diante da estante. Mas a verdade é que já não lia títulos, nem sentia a textura do couro dos livros. O nome repetia-se na minha mente, num eco quase hipnótico. Helena Duarte. Não me lembrava de ouvir este nome em toda a minha vida. E, na nossa família, nomes não surgem do nada. Cada pessoa à nossa volta tem uma história, um peso, uma função mesmo. Os criados antigos carregam décadas de serviço e conversas sussurradas nos corredores. Mas Helena Duarte, nada, um vazio absoluto. Era como se a tivesse inventado naquele instante e ainda assim ela acabara de roubar-me tudo. Miguel, a voz do doutor. Álvaro quebrou o transe. Se precisar, posso marcar um encontro formal com a senhora Helena. Formal, quase. Ri. Mas o som morreu na garganta. O que há de formal para discutir depois disto? Ele não respondeu, apenas ajustou os óculos, evitando olhar-me nos olhos, como quem teme que o vidro das lentes não seja barreira suficiente contra uma explosão. Minha mãe levantou-se sem pressa. Os saltos finos dela soaram no soalho como um metrônomo implacável. Vou para o meu quarto. Não quero ouvir mais nada hoje. Olhei-a, procurando uma ruga nova, um tremor, qualquer traço de surpresa. Não encontrei nada. Ela fechou a porta atrás de si com a delicadeza de quem encerra um capítulo que já tinha lido 1000 vezes. Ficamos apenas eu, o tio Joaquim e Lídia. O primeiro serviu-se de um gole generoso de conhaque, como se o álcool pudesse dissolver o absurdo. Sabes, Miguel, nestas coisas, o pior não é perder dinheiro. É perder o lugar. Ele olhou-me por cima do copo, o olhar malicioso. E, ao que parece, tu perdeste os 2. Joaquim Rosnay. Ainda não acabou. Lídia. Claro. Não resistiu. Se fosse a ti, ligava já para essa Helena, vai que ela até é simpática. Sorriu como quem atira sal numa ferida aberta. Lídia. Cala a boca, respondi. Secou. Quando finalmente saíram, a biblioteca ficou mergulhada num silêncio quase sólido. Sentei-me na poltrona do meu pai, mas o couro não tinha o cheiro dele. Era sua cadeira agora. E foi ali, nesse desconforto, que a raiva começou a tomar forma. Eu não podia deixar que um nome,
surgido do nada, apagasse tudo o que eu era. Levantei-me, decidido. Se Helena Duarte queria o trono, teria de mostrar o rosto, e eu ia encontrar, lá com ou sem encontros formais do advogado, naquela noite, fechei-me no meu quarto e puxei pela memória como quem rebobina uma fita velha. Nenhum rosto, nenhuma conversa, nenhuma festa de família me devolveu essa mulher. Só havia o nome e o vazio, e, nome io dele, um pressentimento frio, o de que a história entre ela e o meu pai começara muito antes de eu nascer. Adormeci tarde. Ao som da chuva batendo na janela, quando fechei os olhos, ouvi o meu pai dizer, de novo, nunca assines o que não leste, e percebi que ele próprio tinha escrito um capítulo inteiro da nossa vida sem me mostrar nenhuma linha. O dia seguinte amanheceu cinzento, como se o próprio sol tivesse decidido ficar escondido para evitar o constrangimento que reinava na mansão. Acordei com o som abafado de passos no corredor, reconheci de imediato o ritmo. Minha mãe, sempre que andava assim, lenta e precisa, era porque tinha um objetivo claro. E nada de bom vinha depois. Abri a porta do quarto. No momento exato em que ela passava, mãe, chamei, mas ela não parou. Seguia até o salão. Ela estava de costas para mim, diante da lareira apagada, com as mãos cruzadas à frente do corpo. A silhueta dela era um retrato de dignidade e frieza. Sabias que isto ia acontecer? Perguntei, direto, a voz mais dura do que eu pretendia. Ela respirou fundo, mas não se virou. Miguel, numa casa como a nossa, as mulheres sabem mais do que os homens imaginam. Pausa. Mas saber não significa poder mudar. Então, confirmas que essa mulher, confirmo que ela existe, cortou-me, agora olhando-me nos olhos, e confirmo que o teu pai nunca deixou de vê-la. Senti o chão recuar sob os meus pés. O que ela dizia não era só uma resposta, era um corte profundo na imagem que eu tinha do meu pai. Durante quanto tempo? Tempo suficiente para ele deixar tudo para ela. O tom era seco, mas os olhos, por um instante, tremeram. E tempo suficiente para eu aprender a sobreviver, sem esperar fidelidade. O silêncio que se seguiu pesava tanto que quase podia ser apanhado com as mãos. Ela virou-se e subiu as escadas, desaparecendo no corredor como uma sombra que se retira para não ser vista desmoronar. Fiquei sozinho na sala, com a sensação de que tinha acabado de perder não apenas o meu pai, mas também a mãe que eu pensava conhecer. Foi aí que percebi, se queria respostas, não podia pedi-las a ela. Tinha de procurar onde ele as tinha escondido. Naquela noite, esperei que todos se recolhessem. Caminhei até o escritório do meu pai. A porta estava fechada, mas a chave sempre esteve escondida no terceiro livro da prateleira do lado direito, um exemplar antigo de Os Lusíadas. Abri a fechadura e entrei. O cheiro de papel envelhecido misturado com o perfume amadeirado dele ainda pairava no ar. Sentei-me na cadeira de couro e deixei os dedos percorrerem a superfície da secretária, até que notei algo. Uma ranhura quase invisível na lateral da gaveta inferior. Puxei-a, com um clique seco, ela cedeu. Lá dentro, uma pequena caixa de madeira escura. Sem fecho. Abri-a com cuidado, e lá estavam cartas dobradas, presas por uma fita azul. O papel amarelado carregava uma caligrafia elegante. No canto superior direito da primeira carta, uma inicial desenhada com precisão, H. O meu coração acelerou. Não precisei abrir para saber. Helena Duarte tinha acabado de entrar oficialmente na minha vida. Segurei a caixa com ambas as mãos, como se ela fosse frágil demais para o meu toque ou perigosa demais para ser aberta. O nó da fita azul estava frouxo, como se tivesse sido desatado e refeito 1000 vezes ao longo dos anos. Respirei fundo antes de puxar, e o som suave do tecido deslizando fez eco na minha cabeça. A primeira carta tinha o papel fino, quase translúcido, e o perfume. Um perfume suave, adocicado, que não era da minha mãe, ainda estava lá, preso nas fibras. Mesmo depois de tantos anos, no canto. A caligrafia perfeita. Meu querido A. Comecei a ler. Meu querido A. Ainda sinto o frio daquela manhã em Lisboa, quando passaste por mim sem dizer nada e, mesmo assim, soubeste dizer tudo com os olhos. Há coisas que nunca precisaremos explicar. Tu e eu somos uma delas. Não importa quantos jantares de gala tenhas de assistir ao lado dela, nem quantas viagens ao estrangeiro eu tenha de inventar para justificar a ausência,
As nossas datas são as únicas que contam. Tua para sempre. H. As mãos suavam. Ao lado dela, não precisava ser um gênio para entender quem era ela, minha mãe, e... De repente, o silêncio que ela carregava desde ontem começou a fazer sentido. Passei a carta seguinte, datada de 15 anos atrás. Ei. Ouvi dizer que o Miguel está a estudar economia. Fico feliz. Talvez assim ele entenda um dia o peso das decisões que tomamos. Sei que não me cabe opinar. Mas não deixes que ele se torne uma cópia de ti. Elle me reste ce livre. Tenho saudades do mar de Cascais. E de ti. H. A minha respiração ficou mais pesada. Ela sabia sobre mim, sobre os meus estudos, sobre coisas que, à época, nem todos os meus tios sabiam. O que significava que o meu pai lhe contava? Tudo. As cartas seguintes eram ainda mais íntimas. Encontros secretos em hotéis discretos, fins de semana numa casa na costa, um aniversário passado longe de todos. Apenas os dois. As datas iam desde antes de eu nascer até poucos anos atrás. Fechei a última carta e recostei-me na cadeira, olhando para a caixa aberta sobre a secretária. Aquilo não era apenas uma pista, era um arquivo vivo de um amor proibido que atravessara décadas e, pior, um amor que sempre tivera prioridade sobre a família oficial. Nesse momento, percebi que só havia um caminho: encontrar Helena Duarte, olhar nos olhos dela e perguntar: por quê? Passei a noite em claro, com as cartas espalhadas sobre a cama, como se fossem peças de um quebra-cabeça impossível. Cada frase que lia soava como um sussurro vindo de um tempo que não me pertencia. Ao amanhecer, já sabia o que tinha de fazer: olhar nos olhos de Helena Duarte. Não precisei de muito para encontrá-la. Bastou uma chamada para um conhecido no cartório da cidade. O nome dela estava ligado a um endereço no coração de Lisboa, num edifício antigo restaurado, com varandas de ferro forjado e cortinas de linho branco. Cheguei lá ao fim da manhã. A rua estava silenciosa, exceto pelo som distante de um elétrico descendo os trilhos. Subi os degraus de pedra e toquei a campainha. O eco soou longo, e por um momento achei que não estava ninguém. Mas então a porta se abriu, e lá estava ela, Helena Duarte. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, pele marcada mas elegante, olhos castanhos profundos, o tipo de olhar que parece atravessar décadas num segundo. Vestia um conjunto de linho claro, simples, mas que deixava evidente que ela conhecia o peso da própria presença. Miguel Azevedo. Não era uma pergunta. Ela disse meu nome como se o tivesse ensaiado centenas de vezes, então já sabia que eu viria. A minha voz soou mais dura do que eu pretendia. Um canto dos lábios dela ergueu-se num quase sorriso. Sempre soube que este dia chegaria. Entrez. O apartamento tinha cheiro de flores frescas e livros antigos. Nas paredes, fotografias em preto e branco de lugares que reconheci: Sintra, Cascais, Lisboa nos anos 70. Em algumas, vi o meu pai, mas jovem, me leve. Ao lado dela, precisas de respostas. Ela disse, servindo chá como se estivéssemos prestes a falar sobre o tempo, e... talvez precise de te dar algumas... Preciso. Sim. Sentei-me, sem tocar no chá. Preciso entender por que motivo um homem que dizia amar a família deixou tudo o que construiu para si. Ela tsolotsou a chave na mesa devagar e cruzou as mãos sobre o colo porque ele amava. Pausa. Só que não da forma que tu pensas. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Os olhos dela não vacilavam. E, quanto mais eu olhava, mais percebia que havia ali algo que ainda não sabia. Algo que poderia mudar, não apenas a forma como eu via o meu pai, mas também a mim mesmo. O que forma é essa? Perguntei. O sorriso dela desapareceu. A forma de quem espera a vida toda por alguém. E nunca deixa de esperar. Eu não sabia se queria ouvir o resto, mas tinha a certeza de que ela ia contar e que, a partir dali, nada seria igual. Helena recostou-se ligeiramente na cadeira, como quem se prepara para atravessar um oceano feito de memórias. Os olhos dela, apesar dos anos, ainda guardavam o brilho inquieto de alguém que já amou contra todas as regras. Conheci o teu pai quando tínhamos 17 anos, começou a voz baixa, mas firme. Foi numa festa de verão em Cascais. Eu estava com um vestido simples, azul claro. Ele usava um fato que parecia grande demais para os ombros dele na altura e, mesmo assim,
Já tinha aquele ar de quem sabia que iria mandar no mundo, Soritzomirone. Porque conhecia bem essa postura, ele veio falar comigo perto da praia, longe da música. Falamos durante horas, e, quando o sol nasceu, eu já sabia duas coisas: que estava perdida, e que nada ia ser fácil. Ela fez uma pausa, olhando para a chávena de chá, como se, no vapor, pudesse ver o passado. O problema é que eu não vinha de uma família que pudesse combinar com a dele. Meu pai era sapateiro. Minha mãe costurava para fora. A tua avó, mulher orgulhosa, nunca aceitaria que o filho se casasse com a filha do homem das botas. E então, perguntei, mesmo sabendo que a história ia pelo caminho óbvio, então, ela suspirou. Começaram as reuniões, as pressões. Ele foi enviado para estudar em Lisboa, eu para trabalhar com uma tia no Porto. Mas sempre nos encontrávamos às escondidas, por anos. Até que, dia, recebi uma carta dele, a dizer que ia casar. Fiquei em silêncio, imaginando o meu pai jovem, assinando um contrato de casamento como quem assina um acordo empresarial. Casou com a tua mãe por dever, por nome, por negócio, disse Helena, olhando-me nos olhos, mas nunca deixou de me procurar. Uma vez por ano, às vezes mais, e... a cada encontro, prometia-me que um dia seria diferente, mas nunca foi interrompi. Ela assentiu lentamente, não da forma que sonhamos, mas ele manteve a promessa de cuidar de mim e de algo mais, algo mais. Estreitei os olhos. Helena, esse tu, foi um daqueles silêncios carregados em que se sente o peso de uma verdade à beira de cair. Miguel, há coisas que nem todos estão prontos para ouvir. Mas tivete de ouvir. Se quiseres entender por que o testamento é como é, inclinei-me para a frente. Então diga. Ela respirou fundo e, com um olhar que misturava ternura e medo, pronunciou as palavras que começariam a mudar tudo. O teu pai e eu tivemos uma filha. O chão pareceu recuar debaixo dos meus pés. Senti a sala ficar menor, o ar mais pesado. E percebi que a herança que me foi tirada era apenas a ponta de um iceberg que eu mal começava a ver. Uma filha. Repeti. Sem perceber se era pergunta ou acusação, a palavra ecoou dentro de mim como uma pedra lançada num poço fundo, sem saber onde iria bater. Helena não desviou o olhar. Sim. Chama-se Sofia. Tem 25 anos. Mora fora do país há algum tempo. O nome caiu sobre mim como chuva gelada. Eu, meu pai, cuidou dela. A minha voz saiu seca, quase áspera. De todas as formas que podia, respondeu. Talvez não como pai oficial, mas estava sempre presente. Pagou os estudos. Esteve lá nos aniversários. Mesmo que fosse em segredo, levantei-me da cadeira e comecei a andar pela sala, incapaz de ficar parado. Cada passo parecia marcar uma ferida nova no chão. Então é por isso, murmurei. É por isso que ela recebe tudo, porque vocês eram uma família também. Helena apertou as mãos no colo. Miguel, não estou aqui para te roubar nada. Nem Sofia está, mas o teu pai queria reparar uma injustiça que durou a vida inteira. Reparar. Ri com amargura. Sabe o que teria sido justo? Ter dito a verdade. A minha mãe teria odiado, claro. Mas pelo menos eu não teria de ouvir isto de si. Depois de enterrar o meu pai, ela suspirou, e pela primeira vez vi um brilho de culpa nos olhos dela. Ele tinha medo de te perder. Já perdeu. A resposta saiu antes de eu pensar. O silêncio instalou-se, pesado, apenas quebrado pelo som distante da cidade lá fora. Fiquei ali, olhando para a janela, sem conseguir decidir se queria sair imediatamente ou continuar a arrancar respostas. Sofia sabe sobre mim? Perguntei. Por fim. Sabe. Helena hesitou um segundo. Ela quer conhecer-te. Aquilo foi o golpe final. Senti o peso de 2 décadas e meia de mentiras desabar sobre mim. Não era apenas a herança, nem as cartas, nem o nome de Helena Duarte gravado no testamento. Era a sensação de que a minha vida sempre tivera 2 andares, e eu, por algum motivo, vivi no de baixo, sem saber que o de cima existia. Diga-lhe. Comecei, mas a frase ficou presa. Eu não sabia se queria que ela viesse, se queria vê-la, ou se queria fingir que ela não existia. Helena percebeu a minha indecisão, levantou-se, caminhou até uma estante e tirou uma moldura, colocou-a nas minhas mãos. Na fotografia, um homem mais velho sorria com ternura. Para uma jovem de cabelos castanho claros, ele usava o mesmo casaco que eu vira tantas vezes pendurado no armário de casa. Era o meu pai.
E a rapariga era Sofia. Olhei para o rosto dela por longos segundos e, apesar de todo o rancor, vi algo familiar no sorriso. O caminho de volta a Sintra pareceu mais longo do que nunca. A cada curva da estrada, a imagem de Sofia na fotografia voltava à minha mente, o sorriso, o olhar e aquela sombra de familiaridade que eu não conseguia ignorar, mas, junto com isso, vinha a certeza amarga. A minha mãe precisava saber que eu sabia. Quando cheguei, a mansão estava mergulhada num silêncio tenso. Encontrei-a na sala de estar, sentada no sofá com uma manta nos joelhos. Como se o frio da serra tivesse finalmente vencido a sua armadura, a televisão estava ligada, mas o som baixo, só para preencher o vazio. Precisamos falar, disse, entrando. Sem cerimônia. Ela ergueu os olhos devagar, medindo a minha expressão. Pela tua cara, foste ver a tal Helena Duarte. Fui. E ela contou-me tudo. Um músculo tremeu no canto da boca dela, mas a voz saiu controlada. Tudo. O quê? Exatamente. Sobre a filha. Cuspi as palavras como quem lança pedras. Sofia. A manta escorregou do colo dela, mas ela não a apanhou. Então, finalmente sabes, disse. Sem se surpreender. Já era tempo. Já era tempo. Dei um passo à frente. Quantos anos ia continuar a fingir? Quantos jantares? Quantos natais? Quantos brindes em família ia fazer como se essa rapariga não existisse? Ela apoiou as mãos no braço do sofá, inclinando-se para mim. Fiz o que qualquer mulher faria para proteger o seu filho. Tu eras pequeno. Não tinhas de carregar a vergonha do teu pai. Fagonha, ricom amargura. Parece-me que carreguei foi uma mentira, e bem pesada. Os olhos dela brilharam, mas não sei se era raiva ou tristeza. E o que queres que eu tivesse feito? Miguel. Que te dissesse aos 10 anos que tinhas uma irmã ilegítima, que o homem que tu idolatravas passava mais tempo com outra família do que contigo, quero que tivesse confiado em mim. Gritei, sentindo a garganta queimar. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ela respirou fundo e disse, mas Beixo, confiar em ti significava destruir a tua imagem do teu pai. E, Miguel, talvez eu tenha preferido que o amasses, mesmo que fosse uma ilusão. Fiquei ali, de pé, olhando para ela, sem saber se admirava a coragem ou se desprezava a decisão, mas sabia que, a partir daquele momento, não havia volta. Helena disse que Sofia quer conhecer-me. Murmurei. Ela fechou os olhos por um instante. Tu? Vé. Não respondi. Por quê? Naquele momento, nem sabia. 3 dias depois da minha conversa com a minha mãe, acordei com o toque insistente do telemóvel. Era o meu primo Duarte. Sempre mais rápido do que qualquer jornalista. Miguel, já viste as notícias? Perguntou. Zemzekva disse bom dia. Abri o site de um jornal popular e lá estava. Empresário Antônio Azevedo deixou fortuna para a amante secreta. A manchete ocupava meia página, acompanhada de uma fotografia antiga do meu pai. Ao lado de Helena, num terraço com vista para o mar, pela luz e pela roupa. Parecia de pelo menos 20 anos atrás. Continuei a descer a página. O artigo falava de fontes próximas da família que confirmavam a relação extraconjugal de décadas, mencionava a existência de uma filha, Sofia D., e descrevia detalhes do testamento, quase palavra por palavra. A foto de Sofia tirada de uma rede social estava lá também. Junto à legenda, a filha que ele nunca assumiu publicamente, sentiu o estômago dar um nó. A privacidade, que já estava em farrapos, agora tinha sido rasgada por completo. Desci para a cozinha e encontrei a minha mãe sentada, o jornal impresso aberto à frente dela, o olhar fixo na fotografia de Helena. Quem fez isto? Perguntei. Ela ergueu os olhos lentamente. Pode ter sido qualquer um, mas... Miguel? E bateu levemente na mesa com a ponta dos dedos. Quando um segredo como este sai cá para fora, é porque alguém quer ver o resto arder. No mesmo dia, recebi uma mensagem de número desconhecido. Não é justo o que estão a fazer a minha mãe. Precisamos falar. Sofia. Olhei para o ecrã durante longos segundos, até ali. Eu podia manter Sofia numa bolha distante, quase abstrata, mas agora ela estava a bater à minha porta, no meio de um vendaval que já não podia ser controlado, e, pela primeira vez, percebi que o passado do meu pai não estava enterrado, estava vivo, espalhado por todas as primeiras páginas, e agora, inevitavelmente,
Era também o meu presente. Respondi à mensagem de Sofia com um simples onde e quando. Pouco depois, ela sugeriu um café discreto no Chiado, longe de fotógrafos curiosos, como escreveu. Concordei. Cheguei mais cedo, mas ela já estava lá, sentada junto à janela, com um livro fechado à frente. Ao aproximar-me, percebi imediatamente. A fotografia não lhe fazia justiça. Ao vivo, havia um traço suave no rosto, um modo de inclinar a cabeça que era familiar, demasiado familiar. Miguel. Ela disse o meu nome com naturalidade, como se já o tivesse dito muitas vezes na vida. Sentei-me, mantendo a mesa como barreira. Sofia. Houve um instante de silêncio, em que apenas o barulho de chávenas e talheres ao redor nos envolvia. Não vim aqui para discutir heranças. Ela começou, olhando-me diretamente. Sei que, para ti, isto é uma invasão, uma traição, mas para mim, é a vida toda. Cruzei os braços. A vida toda, construída sobre um segredo que destruiu a minha. Ela respirou fundo, como se preparasse para mergulhar em águas frias. Não fui eu que pedi para viver escondida. Cresci a ver o nosso pai de vez em quando, sempre às escondidas, sempre com desculpas. Sabes o que é esperar por ele num café qualquer e fingir que não o conheces quando alguém entra. As palavras dela acertaram mais fundo do que eu esperava. Sabes o que é crescer a acreditar que és filho único? Devolve. E depois descobrir que tudo o que te disseram sobre a tua família era uma mentira. O Ulhadela suavizou, mas não cedeu. Talvez nenhum de nós tenha tido escolha, mas agora temos. Escolha de quê? Perguntai. Tenso. De decidir se vamos continuar a ser estranhos ou irmãos. O silêncio que se seguiu não foi confortável, mas também não foi hostil. Havia ali um espaço estreito, frágil, onde talvez fosse possível construir alguma coisa, mas, para isso, eu teria de baixar a guarda, e ainda não sabia se estava pronto. Depois do encontro com Sofia, voltei para Sintra com mais perguntas do que respostas. Não consegui dormir. Fiquei horas na biblioteca, relendo as cópias do testamento e dos anexos que o doutor Álvaro me entregara. A data da última alteração 2 anos atrás não me saía da cabeça. Peguei no telefone e liguei ao meu amigo Rui, advogado especializado em direito sucessório. Contei-lhe, em linhas gerais, a situação. Ele ouviu em silêncio e depois disse: Miguel, se o teu pai mudou o testamento nesse período, é porque houve um evento concreto, algo que o fez repensar tudo. Podes pedir acesso aos registros notariais e cruzar com outros documentos, mas, atenção, há coisas que vais encontrar e que não vais conseguir desencontrar depois. No dia seguinte, fui ao cartório, solicitei, como herdeiro potencial, todas as atas de alterações e documentos anexos relacionados ao nome do meu pai. A funcionária trouxe uma pasta grossa, com carimbos e assinaturas. Sentei-me numa sala de consulta e comecei a folhear parta. Logo nas primeiras páginas, notei algo estranho. Junto ao documento do testamento, havia um contrato particular datado do mesmo dia, transferindo uma série de propriedades para uma empresa recém-criada, chamada Horizonte Atlântico L.D.A., o administrador único, Helena Duarte. Continuei a ler. Duames Depois. A mesma empresa adquiriu ações de um grupo estrangeiro ligado a investimentos no Brasil. Entre os sócios desse grupo, o nome Sofia Duarte Azevedo aparecia como acionista minoritária. Era como seguir um fio e perceber que ele se enrosca muito além da sala onde começou. Parai, respirei fundo e pensei. O meu pai não apenas mudou o testamento. Ele criou uma rede para canalizar patrimônio para Helena e Sofia muito antes da morte. E fez isso com uma precisão calculada, como quem estava a preparar-se para um jogo longo, ou para uma ameaça que não queria que a família soubesse. Saí do cartório com uma certeza. A história não era só sobre amor proibido. Havia algo mais: negócios, talvez dívidas, ou até inimigos escondido atrás da herança, e eu ia ter de descobrir antes que alguém apagasse as pistas. No final da tarde, voltei ao apartamento de Helena. Não avisei que ia. Toquei a campainha e esperei. Quando a porta se abriu, não foi ela quem apareceu, mas sim Sofia. Miguel, disse. Surpresa. A minha mãe não está. Então chama-a. O tom foi mais ríspido do que eu queria. Ela está numa reunião.
Sofia manteve a porta meio aberta, como se decidisse ali mesmo se devia deixar-me entrar. Mas podes entrar, se quiseres esperar. O apartamento tinha o mesmo cheiro de sempre, mas dessa vez notei uma pasta preta sobre a mesa da sala, entreaberta, com documentos à mostra. O nome Horizonte Atlântico da saltou-me aos olhos. Posso ver? Perguntei, já estendendo a mão. Não devia. Sofia hesitou, mas não me impediu. Abri a pasta. Havia atas de reuniões, contratos de compra de ações e um conjunto de e-mails impressos entre o meu pai, Helena e um homem identificado apenas como Carlos Menezes. As mensagens falavam de transferências urgentes, garantir segurança e não envolver o resto da família. Quem é Carlos Menezes? Perguntei. Sofia mordeu o lábio. Investidor. Amigo da minha mãe, há muitos anos. Amigo. Insisti. Ou parceiro de negócios. Ela suspirou. Miguel. Não sei todos os detalhes, mas sei que este homem não é só investidor. Ele esteve envolvido em negócios no Brasil que quase deram errado. O teu pai entrou para salvá-lo e, desde então, ficaram ligados. Antes que eu pudesse responder, a porta abriu-se e Helena entrou. Segurando um envelope grosso, parou ao ver-me. Miguel, não esperava por ti. Levantei a pasta. Horizonte Atlântico. Carlos Menezes. O que é que o meu pai estava a proteger? Ela pousou a mala, fechou a porta e caminhou devagar até mim. O teu pai tinha inimigos. Miguel. Inimigos que não vinham apenas do mundo dos negócios, mas de acordos que nunca poderiam aparecer em documentos oficiais. Horizonte Atlântico foi a forma de manter parte do patrimônio longe de mãos erradas. Que mãos? Perguntei, quase num sussurro. Helena olhou-me por um instante longo, como se me disse o que podia dizer. Mãos que não hesitariam em destruir-te. Se soubessem que estás a procurar respostas. A tensão ficou suspensa no ar. Eu não sabia se ela estava a proteger-me ou a avisar-me para parar. Mas, no fundo, percebi que tinha acabado de abrir uma porta que talvez fosse melhor manter fechada. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se tivesse passado a noite inteira a sonhar com passos atrás de mim. Peguei no telemóvel e comecei a procurar informações sobre Carlos Menezes. Quase nada aparecia, apenas um perfil público com uma fotografia antiga e alguns registros de empresas extintas, mas, em fóruns obscuros e notícias antigas de jornal, o nome surgia ligado a investigações por fraude, lavagem de dinheiro e negócios no Brasil e em Angola. Enquanto fazia anotações, recebi uma chamada da minha mãe. A voz dela estava mais fria do que nunca. Miguel, os teus tios e primos estão a dizer que estás a remexer em coisas perigosas. Não transformes isto numa guerra. Já basta o que saiu nos jornais. Não é só sobre o testamento. Mãe. Jamais. Comecei, mas ela cortou. Para mim, não há mais nada. Eu desligo. Pela primeira vez, percebi que a família estava a rachar em dois blocos. Os que aceitavam o que o testamento dizia e os que queriam lutar. Eu estava no meio sem saber se ainda lutava pela herança ou pela verdade. Decidi ir a Lisboa para falar com um antigo colega do meu pai, que segundo o Rui já tinha feito negócios com Carlos Menezes. No caminho, tive aquela sensação outra vez. Como se um carro estivesse sempre dois veículos atrás de mim. Testei, entrando numa rua lateral sem saída. O mesmo carro passou lentamente, como quem verificava algo, e depois seguiu. No café onde marquei o encontro, o tal colega, um homem de meia idade chamado Luiz Valença, parecia nervoso. Bebeu o café em 2 goles e falou baixo. Se o teu pai mexeu com Menezes, foi porque não teve escolha. Esse homem não esquece dívidas. E não me refiro só a dinheiro. Que tipo de dívidas? Perguntei. Favores. Favores que, um dia, alguém cobra. Ele olhou para a porta, inquieto. Miguel, se estás a investigar, prepara-te. Porque quando começares a puxar este fio, podes encontrar coisas que nem o teu pai queria que descobrisses. Saí do café com a certeza de que já não era apenas curiosidade, era um jogo perigoso. E, pelo olhar rápido que troquei com um homem parado no passeio, de casaco escuro e mãos nos bolsos, percebi que já não era só eu que procurava respostas. Voltei para Sintra, já depois do pôr do sol, com a cabeça cheia de fragmentos. O nome de Carlos Menezes, os negócios obscuros,
e a sensação persistente de que alguém estava sempre a 2 passos de mim. Quando entrei na mansão, encontrei um envelope pardo no chão, mesmo atrás da porta. Não tinha remetente. A minha primeira reação foi deixá-lo ali, mas a curiosidade foi mais forte. Abri. Lá dentro, apenas uma folha A4, com letras recortadas de jornais, coladas para formar uma frase curta. Para agora. Ou o próximo escândalo será sobre ti. Fiquei parado, com o papel nas mãos, sentindo o sangue gelar. Não era só um aviso, era uma ameaça clara. Deixei o envelope sobre a secretária e fui até a cozinha. A televisão estava ligada num canal de notícias. Uma repórter falava em direto da frente do prédio de Helena, com o microfone na mão. Fontes ligadas ao caso afirmam que novas informações sobre as transações entre Antônio Azevedo e uma empresa chamada Horizonte Atlântico poderão indicar ligações ao crime organizado internacional. A imagem mudou para um painel de comentadores. Um deles disse: se isto for verdade, o escândalo vai além de um simples caso de herança. Estamos a falar de estruturas de lavagem de dinheiro. Senti o coração acelerar. Não era só a minha família que estava em jogo. O nome Azevedo inteiro podia ser arrastado para a lama pública. Nesse momento, o telemóvel vibrou. Mensagem anônima. Estás a atrair atenção. E atenção. Mata. Olhei para a janela. Do lado de fora, na rua, um carro preto estava estacionado. Luzes apagadas. Motor desligado. Não vi rostos, apenas uma silhueta imóvel no banco da frente. Pela primeira vez, pensei seriamente se devia parar, mas, no fundo, sabia que já era tarde demais para recuar. No dia seguinte, fui até Lisboa. Decidido a pôr fim a este jogo de sombras, Helena tinha me enviado uma mensagem curta. Precisamos conversar. É importante. Encontrei-a no mesmo apartamento onde nos tínhamos visto pela primeira vez. Ela estava junto à janela, olhando para a rua com um ar que misturava vigilância e preocupação. Carlos Menezes fui direto. Quero vê-lo. Ela virou-se lentamente, os olhos carregados de algo que não consegui decifrar. Miguel, isso não é uma boa ideia. Não me interessa se é boa ou má. Ele está no centro disto. E se o meu pai fez um acordo com ele, eu preciso saber por quê. Helena respirou fundo, como se procurasse as palavras certas. Carlos não é o tipo de homem que se encontra num café para trocar histórias. Ele mede as pessoas. E se sentir que não gostou do que viu? Ela deixou a frase suspensa. Então diga-lhe que gostei de chá, respondi, irônico. Pode ser que isso me salve. Ela sorriu de leve, mas não de diversão. Está bem. Vou arranhar o encontro, mas com uma condição: vai entrar sozinho, vai ouvir mais do que fala, e vai sair quando ele disser que acabou, e se eu não concordar, então não vou marcar nada, disse ela. Firm. Houve um silêncio pesado entre nós. No fim, acenei com a cabeça. Está bem. Marque. Helena aproximou-se, estendeu-me um envelope e disse: enquanto isso, pense na minha proposta. Mantenho a mansão e a casa na costa. Você assume o grupo empresarial, todos saem a ganhar. E ninguém precisa falar mais em Carlos Menezes. Olhei para o envelope e depois para ela. Esta proposta é para me proteger ou para me calar? Ela não respondeu. Limitou-se a segurar o meu olhar, como se a resposta estivesse ali, nas entrelinhas. Saí do apartamento com um envelope no bolso e a sensação de que estava a entrar, de forma voluntária, na boca do lobo. 2 dias depois, recebi uma mensagem cripticamente simples de Helena. Amanhã, 18 hour, Restaurante Mar Azul, Costa da Caparica. Venha sozinho. O nome do restaurante não me era estranho. Meu pai levava-me lá quando eu era criança, para comer peixe grelhado e ver o pôr do sol. Nunca imaginei que, anos depois, voltaria para encontrar um homem que podia destruir o nome Azevedo. Cheguei a 17h50. O céu estava pintado de laranja e violeta, mas o vento carregava o cheiro áspero do Atlântico, como se o mar também soubesse que aquela noite não seria tranquila. No interior, o restaurante estava quase vazio. Um garçom indicou-me uma mesa no fundo, junto a uma janela com vista para as ondas. Carlos Menezes já estava lá, alto, cabelo grisalho impecavelmente penteado para trás, pele bronzeada artificialmente, e um sorriso que não chegava aos olhos. Vestia um fato azul escuro, sem gravata, e tinha nas mãos um copo de vinho branco que girava com lentidão. Miguel Azevedo, disse ele.
como se provasse o nome. Finalmente, sentei-me, mantendo a postura firme. Carlos Menezes. Ou devo dizer, o homem que o meu pai tentava proteger, o sorriso dele não mudou. O seu pai e eu tínhamos um entendimento. Ele sabia o valor da lealdade e sabia que, às vezes, lealdade exige silêncio. E o que exige de mim? Perguntei. Carlos inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados na mesa. Exige que compreenda que a herança que o Senhor procura não é feita apenas de casas e ações, é feita de segredos. E segredos têm um preço. E qual é o seu preço? Retruquei. Ele pousou o copo, sem tirar os olhos de mim. O meu preço é simples. Não se meta onde não foi chamado. Aceite o que Helena lhe ofereceu. Fique com a empresa. E esqueça o resto. E se eu não esquecer? O sorriso desapareceu. A voz dele tornou-se baixa. Quase um sussurro. Então vai descobrir que há coisas mais valiosas do que dinheiro e mais perigosas do que perder uma herança. Ficamos a olhar um para o outro durante segundos que pareceram minutos. Depois, ele recostou-se, voltou a sorrir e mudou de assunto, perguntando se eu queria peixe-espada ou roubá-lo. Saí dali com a sensação de que o jantar tinha sido apenas uma cortina de fumo e que o verdadeiro recado já tinha sido dado. Voltei para Sintra com a cabeça em ebulição. As palavras de Carlos ecoavam como maré cheia. Segredos têm um preço. Não consegui dormir. Por volta das 3 da manhã, fui para a biblioteca. Liguei o candeeiro antigo e espalhei sobre a mesa todos os documentos que já tinha. O testamento, as atas da Horizonte Atlântico e as cópias de contratos que tinha fotografado no apartamento de Helena. Enquanto cruzava datas e valores, reparei num detalhe que até então me escapara. Várias transferências da Horizonte Atlântico para uma conta bancária num paraíso fiscal, feitas poucos dias depois de o meu pai mudar o testamento. O titular dessa conta não era Helena nem Sofia, era uma fundação com um nome inocente, Fundação Horizonte para o Desenvolvimento Cultural. Pesquisando mais fundo, descobri que a fundação praticamente não tinha atividade pública, mas, no registro de constituição, constava como presidente do conselho, Carlos Menezes. Foi nesse momento que percebi o testamento. A empresa, a fundação, tudo fazia parte de uma rede, e o meu pai, ao deixar tudo para Helena, não estava apenas a protegê-la. E a Sofia estava a criar um escudo para esconder algo muito maior, possivelmente dinheiro que não podia aparecer no seu nome. Continuei a investigar até ouvir um ruído no exterior. Levantei-me, fui até a janela. Lá fora, junto ao portão, um carro estava estacionado. Motor ligado, faróis apagados. Uma figura saiu do banco do passageiro, aproximou-se do portão e deixou algo no chão antes de voltar para o carro. Em segundos, desapareceram na estrada. Desci rapidamente e encontrei um pequeno envelope preto, lá dentro. Apenas uma pendrive e um bilhete com 3 palavras escritas à mão, para saber tudo. O meu coração acelerou. Aquilo podia ser a chave para desvendar toda a verdade ou a armadilha que finalmente me calaria. Subi de volta à biblioteca com a pendrive na mão, sentindo o peso dela como se fosse metal quente. Liguei o portátil, excitando antes de encaixar, lá na entrada USB. Parte de mim dizia para destruir aquilo imediatamente. Outra parte mais teimosa gritava para saber. Assim que o dispositivo abriu, vi apenas uma pasta chamada Acordos. Dentro, dezenas de arquivos PDF e alguns vídeos. Comecei pelos PDFs. Eram contratos, extratos de contas e comunicações cifradas entre o meu pai, Carlos Menezes, e nomes que nunca tinha visto, entre eles, empresários de 3 países diferentes e um político influente em Lisboa, ainda em exercício. Mas o que mais me gelou o sangue foi um vídeo, gravado num escritório que reconheci como sendo do meu pai. Ele estava ao telefone, a voz baixa mas firme. Carlos, se isto sair, não é só o nosso negócio que acaba, é o governo que cai. Seguiu-se um silêncio. Depois o meu pai voltou a falar. Se eu não estiver aqui para manter o equilíbrio, Michael vai ter de decidir. Mas ele não sabe de nada. E é melhor assim. O vídeo cortou. Fiquei imóvel, olhando para o ecrã, com o som da minha própria respiração a encher a sala. Agora eu sabia. O meu pai estava envolvido em algo que podia abalar muito mais do que o nome Azevedo. E, se Carlos tinha razão,
Esses segredos valiam mais do que qualquer fortuna. Fechei o portátil e guardei a pendrive no bolso interno do casaco. Nesse instante, ouvi o som de um motor a aproximar-se lá fora. Fui até a janela. O mesmo carro preto estava de volta, desta vez com os faróis acesos, iluminando diretamente a fachada da mansão. O telemóvel vibrou. Mensagem anônima. Agora sabe demais. Afastei-me da janela. Pela primeira vez, a sensação não era apenas de ameaça, era de que o confronto final estava prestes a acontecer. Passei a noite acordado, sentado na biblioteca com a pendrive na mão, como se fosse uma arma carregada. O vídeo do meu pai não me saía da cabeça. Eu já não estava apenas a lutar pela verdade sobre o testamento, estava no meio de algo que podia destruir pessoas com muito mais poder do que eu. Ao amanhecer, tomei a decisão, ia encontrar Carlos Menezes e pôr tudo na mesa. Peguei no telemóvel e enviei uma mensagem curta: temos de falar. Roger. Só nós dois. A resposta veio minutos depois. Hotel Miradouro. Sala privada. 20 hour. O dia, Arastuce. Quando finalmente cheguei ao hotel, o segurança à porta reconheceu o meu nome e indicou-me um corredor discreto. A sala era pequena, iluminada apenas por um candeeiro de pé. Carlos estava sentado, copo de whisky na mão. Miguel, disse ele, com um sorriso calculado. Achei que tinha entendido o meu conselho. Sentei-me à frente dele e tirei a pendrive do bolso, pousando-a sobre a mesa. Eu entendi, Carlos. E também entendi que isto apontei para o dispositivo vale mais do que todo o dinheiro do testamento. Os olhos dele estreitaram-se. Onde arranhou isso? Digamos que veio parar as minhas mãos e, se alguma coisa me acontecer, há cópias guardadas com pessoas de confiança. Fiz uma pausa. Agora. Quero respostas, todas. Ele girou o copo nas mãos, como se calculasse as consequências de cada palavra. O seu pai entrou nisto para evitar que o país mergulhasse num escândalo. Pessoas muito importantes. Contratos ilícitos. E sim, dinheiro sujo. Mas ele também viu nisso uma forma de proteger Helena e Sofia, mantendo-as fora do alcance de quem poderia usá-las contra ele. E eu? Perguntei, sentindo a raiva subir. Onde é que eu entrava? Fora do tabuleiro? Miguel. A voz dele era quase paternal. Era a única forma de o manter vivo e limpo. O silêncio ficou pesado. Eu percebi que, pela primeira vez, Carlos via em mim não só o filho de Antônio Azevedo, mas um jogador que podia mudar as regras. Levantei-me, peguei na pendrive e disse: isto não vai desaparecer. E, se tentar de alarme, vai ter mais problemas do que imagina. Ele inclinou a cabeça, com um sorriso frio. Então, Miguel, prepare-se, porque, a partir de agora, está no jogo. Saí dali com o coração acelerado, sabendo que não havia mais retorno. Voltei para Sintra com a noite a cair sobre a serra, o vento frio a varrer a estrada como se quisesse apagar as minhas pegadas. A pendrive estava no bolso interno do casaco, mas parecia pesar o triplo. Não era só plástico e metal, era uma sentença. Para mim, ou para muita gente. Quando entrei na mansão, encontrei a minha mãe na biblioteca. Ela estava sentada na poltrona do meu pai, um livro fechado no colo. Levantou os olhos e viu-me. Conseguiu o que queria? Perguntou, sem irônia, mas com a gravidade de quem sabe que a resposta vai doer. Sentei-me à frente de là. Por um momento, voltei a ser o rapaz que ouvia sermões sobre honra e família. Consegui mais do que queria. Pausei a pendrive sobre a mesa. E agora não sei o que fazer com isto. Ela olhou o pequeno objeto como se fosse uma arma. Miguel, às vezes proteger a família significa carregar um peso sozinhos, e às vezes significa destruir tudo para impedir que apodreça. Retruquei. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo som distante de chuva contra as janelas, e eu sabia que, se entregasse aquele material à imprensa, o nome Azevedo seria arrastado para o lamaçal, junto com políticos e empresários poderosos, mas também sabia que, se o escondesse, eu passaria o resto da vida a mentir para mim mesmo. No dia seguinte, fui até a casa na costa, aquela que Helena queria manter. Lá, Sofia estava à porta, como se me esperasse. Então, perguntou, ansiosa. Olhei para ela, para o mar atrás, e percebi que o meu pai tinha passado a vida inteira preso entre dois mundos, o oficial e o oculto, e que eu estava exatamente no mesmo lugar. Tirei a pendrive do bolso e coloquei-a na mão dela. Isto é teu agora. Decide o que fazer.
Ela pareceu surpresa. Por quê? Por quê? Nofim, foi por ti que ele fez tudo. Fiz uma pausa. E porque já estou farto de viver com segredos que não são meus, virei-me e comecei a caminhar pela areia, sentindo o vento salgado no rosto, atrás de mim. Não sei se Sofia guardou a pendrive ou a partiu em dois. E, pela primeira vez, percebi que talvez não importasse. Alguns legados não estão nos bens que herdamos, mas nas escolhas que fazemos para viver com o que sabemos. E, naquele dia, escolhi viver.